Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus dê aí para nós uma ótima noite de descanso, que Deus nos dê aí uma ótima quinta-feira e que nós possamos ver a glória do Senhor cada dia mais habitando em nossas vidas. Quero deixar uma palavra para os irmãos, se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9, que diz assim: Deus é fiel e chamou você para que viva em união com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Esse verso ele fala de algo que muitas vezes, em meio ao cristianismo dos dias atuais, se tornou algo contraditório. O texto em questão, verso 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios, chama a minha atenção, a sua e a nossa atenção, ou pelo menos deveria chamar a nossa atenção, por dois princípios bastante importantes. O primeiro, a Bíblia está alegando, ainda na parte A, que Deus é fiel e chamou você para viver em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto ele fala de algo que muitas vezes é ignorado por mim, por você, por nós que somos filhos e filhas de Deus. Uma coisinha simples, porém, sem a qual nada consegue ser construído de verdade. O que, pastor? Fidelidade. Nós estamos vivendo em um mundo em que cada dia que passa a fidelidade está ficando mais escassa, as pessoas estão tendo mais e mais dificuldade para manter a sua fidelidade, seja ela a Deus ou seja ela ao seu semelhante, ao seu irmão ou à sua irmã. E quando eu digo dificuldade, eu me refiro no sentido primeiro espiritual, que é o que a Bíblia diz, que nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, dar somente culto ao nosso Deus, mas também falo da dificuldade de fidelidade que nós estamos encontrando na área conjugal, na área profissional, porque a fidelidade ela não é a base apenas de um relacionamento com Deus, mas ela é a base de todos os relacionamentos possíveis que nós venhamos a ter. Sem fidelidade você não conserva um casamento, sem fidelidade você não conserva uma amizade, sem fidelidade você não conserva um emprego, sem fidelidade você não conserva uma família. Não tem coisa pior do que viver dentro de um lar onde um está tentando apunhalar o outro pelas costas, fingindo de frente que ama e nas costas desejando o seu mal. Então esse texto me chama a atenção porque ele diz que Deus é fiel. Ele é fiel. A fidelidade de Deus não se discute. A fidelidade de Deus não se questiona. Pois a fidelidade de Deus é algo que faz parte da tua essência. Em outras palavras, não depende do que eu faço para ele ser fiel. Ele simplesmente é fiel porque ele é fiel. A minha fidelidade depende daquilo que eu recebo, daquilo que eu ganho, daquilo que eu usufruo. Mas a fidelidade de Deus é algo espontâneo e voluntário. Ele apenas é fiel e pronto. Segunda questão aqui que ele alega é que ele está dizendo aqui é que ele chamou você para viver em união com o seu Filho Jesus Cristo. Deus chamou eu e você para vivermos em união com Cristo. Porém, para nós termos união com Cristo, nós precisamos praticar o que Cristo praticou. E uma das coisas que Cristo praticou, que ele ensinou para mim e para você, é que nós devemos orar sem cessar. E hoje a grande maioria dos cristãos se encontra em dificuldade, pois não dão conta mais de orar. Perdeu o prazer, perdeu a alegria, perdeu a vontade, perdeu a disposição. Mas aqui ele está dizendo que ele chamou eu e você. Eu e você fomos chamados para viver em união com Cristo. A palavra união aqui significa transformar duas pessoas numa só. Viver eu e Deus de forma que nós sejamos um só. Não existe o Sandoval, não existe Jesus, existe um só. Eu e Jesus, que é o que a Bíblia ensina no Evangelho de João. Eu e você. Você em mim, eu no Pai, a fim de sermos um só. Então ele está falando de união. União essa que nós não temos. Hoje a grande maioria sobrevive na presença de Deus de passado. No passado eu fiz, no passado eu era, no passado eu consegui, no passado eu fiz, no passado isso, no passado aquilo. E o seu presente?
E o seu momento, agora, nesse exato momento, como está sendo? O seu passado foi ótimo, foi maravilhoso, foi perfeito. Mas o seu momento atual, como é que está sendo? No passado você foi, mas e no presente você é? No passado você teve, mas no presente você tem? É preciso que você entenda isso. Ele nos chamou para vivermos em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele termina esse verso dizendo para mim e para você, com todas as letras, quem é o Senhor da minha vida, quem é o Senhor da tua vida, quem é o Senhor da nossa vida. Não existe outro, só existe um só Senhor. Só um, não existe outro. Portanto, meu irmão, volte-se para Deus, o mais breve possível. Conserta a tua vida com Ele, e com certeza o mais Ele fará para você. Obrigado a todos, muito obrigado àqueles que estão curtindo, comentando e compartilhando. Obrigado àqueles que se inscreveram. Está faltando 23 pessoas ainda para nós fecharmos os 50. E eu estou esperando isso acontecer para começar a fazer lives aqui. Então, por favor, se você puder dar uma força, desde já eu agradeço. Se não puder, continue orando. Deus proverá para si, como Ele sempre tem provido até aqui. Se é plano de Deus, mais cedo ou mais tarde, a gente alcança, tá bom? Até amanhã, querendo Deus. Fique na paz. Bom descanso a todos, em nome de Jesus.